5 suspeitos de participar do assalto à agência do Banco do Brasil de Criciúma são presos no Rio Grande do Sul. BOP também localiza residência em Morrinhos do Sul, que pode ter abrigado os bandidos. Homens armados rendem vigia da Prefeitura de Içara e roubam 2 veículos da frota municipal. Governador Carlos Moisés se reúne com prefeitos catarinenses e anuncia novas restrições no combate à pandemia da Covid-19. Governo federal anuncia plano de vacinação para o enfrentamento ao coronavírus. Deputados estaduais incluem educação na lista de atividades essenciais. Na série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma, conversaremos hoje com Salésio Lima. No esporte, Próspera empata fora de casa e se mantém na liderança do Campeonato Catarinense da Série B. E ainda, Capital Federal celebrou o Dia do Evangélico. Para comemorar a data, Igreja Internacional da Graça de Deus promoveu culto especial. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. 5 suspeitos de participar do assalto à agência do Banco do Brasil de Criciúma são presos no Rio Grande do Sul. Policiais do BOP também localizaram uma residência na cidade gaúcha de Morrinhos do Sul, que pode ter abrigado os criminosos. 3 suspeitos foram localizados na cidade de Passo de Torres, município de Santa Catarina, que faz divisa com o Rio Grande do Sul. Os outros 2 estavam em Porto Alegre, capital gaúcha. Segundo a polícia, todos a princípio são do estado de São Paulo. Porém, os investigadores são cautelosos nesta afirmação, em virtude dos documentos que estavam de posse dos cidadãos terem indícios de falsificação. Após a abordagem policial, os suspeitos foram conduzidos para a delegacia de Araranguá, cidade localizada a 60 quilômetros ao sul de Criciúma. Com os suspeitos foram encontrados R$49 mil. A explicação é que esse dinheiro seria usado para a compra de um terreno. Porém, os detidos não conseguiram explicar a localização do suposto imóvel. Eles estavam em um veículo C4 branco, placas de Brasília, sem registro de furtos. As autoridades tomaram depoimento do quinteto durante todo o dia e confirmaram que todos têm passagem pela polícia. Durante a manhã desta quinta-feira, as guarnições do BOP localizaram uma residência onde supostamente os criminosos se abrigaram durante o período de transição da fuga. O imóvel está localizado na cidade gaúcha de Morrinhos do Sul. No local foram encontradas roupas sujas de sangue, celulares, munições, um acionador de explosivos e latas de spray de tinta preta, provavelmente utilizadas para a pintura dos veículos usados na ação criminosa. Um furgão foi apreendido e um homem foi preso. À polícia, o cidadão informou que recebeu R$5 mil para apagar todos os vestígios deixados no local. Em Içara, bandidos roubaram 2 carros do município. O crime ocorreu no final da noite de ontem. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira. Por volta das 11 horas, aproximadamente 5 homens armados renderam o vigia que cuida do estacionamento que abriga a frota do município. Foram levados uma Fiat Toro, utilizada pela Fundação do Meio Ambiente, e um Chevrolet Spin, que serve à Secretaria da Saúde. O funcionário público passa bem e acionou a polícia logo após a fuga dos criminosos. As autoridades policiais estão investigando o caso. Em reunião com prefeitos de Santa Catarina, o governo do estado definiu novas medidas para o enfrentamento à Covid-19. Acompanhe. Após se reunir com representantes da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, o governador Carlos Moisés decidiu adotar novas medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 em Santa Catarina.
Em comum acordo com os prefeitos das 21 maiores cidades do estado, optou-se pela implementação de um toque de recolher durante a madrugada e pela manutenção do transporte coletivo, desde que seja respeitada uma ocupação máxima de 70% da capacidade dos ônibus. As medidas valerão para todo o estado por um período de 15 dias a partir da edição do decreto, que deverá ser publicado em até 48 horas. Também será tornado obrigatório o uso de máscaras em todos os ambientes, com exceção dos espaços domiciliares. Segundo o governador, as medidas têm o objetivo de frear o avanço da doença, ao mesmo tempo em que se mantêm as atividades econômicas do estado em funcionamento. Medidas semelhantes foram adotadas nos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul. Em relação ao comércio, prefeitos e governo do estado deliberaram pela possibilidade da ampliação dos horários de atendimento no fim de ano para não promover aglomerações. No período da noite, os estabelecimentos deverão fechar as portas às 11 horas, com a possibilidade de atender os clientes que já se encontrarem no recinto até a meia-noite. Durante o encontro, realizado de forma virtual, os prefeitos destacaram a necessidade de uma ação conjunta a nível estadual. Eles lembraram a alta taxa de contágio no momento e dos mais de 30 mil casos ativos no estado. As autoridades destacaram que as medidas se fazem necessárias diante da pressão sobre o sistema hospitalar. E o Ministério da Saúde adiantou alguns detalhes do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O ministro Pazuello disse que o documento definitivo só poderá ser divulgado quando o Brasil tiver uma vacina aprovada pela Anvisa. Após uma reunião, o governo antecipou que a campanha de vacinação contra a Covid será feita em 4 fases, atendendo a grupos prioritários. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 só será apresentado quando o Brasil tiver uma vacina aprovada pela Anvisa. A informação foi dada em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira no Ministério da Saúde, em Brasília. Esse objetivo do plano, na verdade, é muito simples. Ele procura estabelecer as ações e as estratégias para a vacinação contra a Covid-19. Alguns detalhes do documento que estabelece as diretrizes da campanha de imunização contra a Covid já foram previstos, mas dependem da aprovação da vacina para serem validados. Isto porque detalhes técnicos sobre a vacina, como temperatura ou doses necessárias, fazem toda a diferença na logística e armazenamento do produto. É extremamente importante que entendamos de maneira bastante clara e definitiva de que nós só conseguiremos este objetivo quando efetivamente tivermos uma vacina registrada na Anvisa e que essa vacina, após ser registrada na Anvisa, ela apresente os estudos e dados de segurança e de eficácia. Em reunião nesta terça-feira, a Câmara Técnica do Ministério da Saúde discutiu estratégias e melhorias para cada um dos 10 eixos que balizam o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O documento está sendo preparado desde setembro pelo governo federal, em parceria com entidades médicas e sociedade civil. Mas como depende da aprovação de uma vacina, ainda não há data oficial para a apresentação. Hoje é um dia extremamente importante para o país, porque hoje a Câmara Técnica que lançamos em setembro, depois de aproximadamente 2 meses de trabalho, conseguiu, portanto, trazer os seus resultados dos diversos eixos do Plano Nacional de Operacionalização para Vacinação da Covid-19. Portanto, como nós começamos a dizer, a partir de hoje, o Brasil sim começa a pensar de maneira mais concreta sobre a vacinação para a Covid-19. Nesse estudo, estamos avaliando os possíveis grupos prioritários. Claro, o grupo prioritário do ponto de vista epidemiológico da Covid-19 são as pessoas com mais idade e com comorbidades, bem como os profissionais de saúde. Por quê? Porque esses profissionais têm maior exposição e são mais susceptíveis à transmissão da doença. E, portanto, os estudos que estão sendo realizados, avaliam essa possibilidade desses grupos como os grupos prioritários. Mas não apenas eles, também são prioridades a população indígena e a população privada de liberdade, quer adultos ou adolescentes.
apesar de termos os estudos epidemiológicos, é fundamental cruzarmos com os dados de eficácia e de segurança da vacina, porque uma determinada vacina ela pode ter sido testada apenas em uma determinada faixa etária. E, portanto, com isso, pode dificultar ou não atendermos os grupos que são prioritariamente definidos do ponto de vista epidemiológico. Por isso, na verdade, nós só podemos efetivamente concluirmos o plano de vacinação quando tivermos uma vacina que esteja registrada na Anvisa e que tenhamos, portanto, os estudos de eficácia e de segurança para os diversos grupos populacionais da população brasileira. Após a reunião da Câmara Técnica, o Ministério da Saúde informou que a vacinação deve ser feita em 4 fases. Primeiro, os profissionais da saúde e as pessoas com mais de 75 anos. Depois, os idosos de 60 a 74 anos. Na terceira fase, pessoas com comorbidades e, por fim, os servidores públicos. A expectativa é que a vacinação atinja mais de 109 milhões de pessoas. Não descarta nenhuma vacina. O que nós queremos é uma vacina que seja registrada na Anvisa e que mostre eficácia e segurança necessária para que a população brasileira precisa. De modo que não existe descarte, ou abandono, ou qualquer coisa que o valha para nenhuma vacina que se encontra em fase 3 no Brasil. O governo brasileiro não tem preferência por nenhum laboratório. A nossa preocupação sempre é a eficácia e a segurança da vacina, desde que seja devidamente registrada na agência regulatória que é a Anvisa. Pela análise que nós estamos fazendo junto com as diversas farmacêuticas que produzem as vacinas, a nossa perspectiva é que tenhamos uma capacidade de vacinar a população brasileira a partir do primeiro trimestre de 2021. A seguir, deputados estaduais incluem a educação na lista de serviços essenciais. Deputados estaduais incluíram a educação na lista das atividades essenciais em Santa Catarina. A inclusão vale tanto para situações de emergência quanto de calamidade pública. Os deputados aprovaram um projeto de lei do deputado Coronel Mocelin, listando uma série de atividades que passam a ser consideradas essenciais, mesmo em estado de emergência ou calamidade pública. A matéria determina que as restrições às atividades essenciais deverão ser precedidas de decisão administrativa fundamentada. Será preciso indicar a extensão das restrições, os motivos e os critérios técnicos e científicos que embasam as medidas impostas. A bancada do Partido dos Trabalhadores votou contra o projeto, entre eles a deputada Luciane Carminati, que é presidente da Comissão de Educação. A parlamentar questionou a subemenda de autoria do deputado Bruno Souza incluída no projeto e que retira as exigências de fundamentação científica para a abertura de todas as escolas, públicas e privadas, para qualquer faixa etária. Este PL aqui, para mim, em primeiro lugar, é um golpe. É um golpe, sim, porque de uma hora para outra, numa audiência da Comissão de Constituição e Justiça, se inclui uma emenda de plenário de ontem, no momento em que há crescimento do Covid. E aí eu quero dizer para os deputados, escolas não funcionam só com crianças. Nós estamos expondo aqui, no momento de crescimento do Covid, estamos expondo profissionais da educação, trabalhadores da alimentação, trabalhadores da limpeza, estamos expondo as famílias, estamos mandando todo mundo ir para a rua. O deputado, autor da emenda, defendeu a alteração e foi seguido por parlamentares de todos os outros partidos. Existem mais de 700 estudos científicos feitos por institutos, por faculdades, por associações médicas que indicam a mesma coisa. Abrir escolas é
é sim seguro. Os alunos, as crianças, não são atores relevantes na cadeia de contágio, mas o Brasil, ao fechar de forma autoritária, arbitrária e de forma unilateral as escolas, está abraçando o obscurantismo anticientífico, é a anticiência. Fechar escolas, tanto que hoje, senhores, prestem atenção nisso, hoje os países que adotam as mesmas restrições que o Brasil são Bolívia, Costa Rica, México, Equador, Venezuela, Arábia Saudita, Turquistão, Afeganistão e Índia. Esses são os países. Os outros países, onde o bom senso ainda existe, abrem escolas. Se você for analisar, dentre todas as atividades, uma das mais essenciais é a educação, gente. É a educação porque está relacionada à vida. Todo pai e mãe com filho pequeno, em idade escolar, está vivendo o maior drama da sua vida. Eu conheço dezenas e dezenas de casos de mães que trabalhavam e que hoje desistiram de trabalhar porque não têm onde deixar seus filhos. E nós deixamos agora, no momento final, para uma discussão que, na minha concepção, devia ser a primeira. Não há dúvida nenhuma que o Brasil está sendo reconhecido e conhecido, onde todas as crianças não estão na sala de aula nos dias de semana, mas elas estão todas na praia aos finais de semana com seus pais. O primeiro-ministro alemão, hoje, no dia de hoje, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, que começaram as restrições novamente. E as restrições de horário, de permanência em locais, começaram várias restrições na Alemanha hoje, na segunda onda forte do Covid. E eles só preservarão as escolas. Alguns meses atrás, nós também não sabíamos nem com que estávamos lidando. Hoje nós temos conhecimento e temos também as maneiras de prevenção. A escola pode ser, inclusive, um dos grandes fatores de orientação para a prevenção. Educação é atividade essencial na sociedade, não pode parar. Já devia ter sido retomado há muito tempo. Aliás, não só essa medida de restrição, mas inúmeras medidas de restrições foram tomadas, tanto pelo governo do estado ou pelos governos municipais, de forma exagerada. 3 crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente a cada hora no Brasil. Na infância e adolescência, 77% é padrasto, vizinho, parente ou pai. Onde é que estão hoje essas crianças que não estão na escola? Estão com padrasto, estão com os vizinhos, parente ou pai. 52% dos abusos acontecem dentro da residência das vítimas. Onde é que estão as crianças hoje? Dentro das casas. 2% nas escolas. Os parlamentares também aprovaram um projeto de lei de autoria do governo do estado, com emenda substitutiva global do presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, que altera várias emendas parlamentares de 2018, com pagamento previsto no orçamento de 2020. São emendas que prevêem obras e ações em municípios do estado, mas que estavam com impedimentos de ordem técnica. O projeto atualiza essas emendas para permitir o repasse de recursos. Antes da votação, a sessão foi encerrada para que a Comissão de Finanças aprovasse e, em seguida, levasse a plenário uma emenda ao projeto, que prevê a destinação de recursos para apoio aos municípios atingidos pela estiagem. Dando sequência à série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma, conversarei hoje com Salésio Lima, reeleito para mais 4 anos de mandato pelo PSD. Dando sequência à nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma, está aqui ao meu lado o vereador reeleito Salésio Lima. Primeiramente, vereador,
parabéns pela vitória. E como é que o senhor avalia esse período de eleição, justamente num período totalmente atípico em virtude da pandemia? Obrigado. A reeleição sempre é um pouco mais difícil, mas a gente entende que foi um trabalho que as pessoas reconheceram, nos deixaram novamente para continuar o nosso trabalho que nós viemos fazendo em todos os bairros da cidade, fiscalizando, cobrando e tentando resolver alguns problemas, levando para o Executivo. Pergunta que eu faço para os reeleitos, e eu não posso deixar de fazer para o senhor. A comunidade criciumense promoveu uma grande alteração na Câmara de Vereadores. Foram muitas mudanças. E o senhor é um dos remanescentes. Sinal de que a comunidade gostou do seu mandato? Como é que o senhor avalia essa nova chance que o criciumense deu para que o senhor possa, mais 4 anos, estar no Legislativo? Primeiro, agradecer a confiança de todos os criciumenses que acreditaram no nosso trabalho. E dizer que a gente vai continuar trabalhando da mesma forma, defendendo pautas, projetos que são importantes para a cidade. Esse vereador vai continuar trabalhando para que a cidade tenha realmente uma Câmara de Vereadores que atua, que fiscaliza, que cobra e que está junto com a comunidade. Certo. Vereador, o senhor está falando de projetos. O senhor ficou à frente, ficou um dos vereadores mais conhecidos, principalmente na questão envolvendo o Porto Seco. É um detalhe a ser destravado na cidade de Criciúma? Com certeza. Nós tivemos diversas atuações na área do transporte. A Jorge Lacerda, na presidência da Secretaria de Obras, junto com os 4 vereadores, nós atuamos ali, audiência pública, e hoje é uma realidade, né? Porto Seco, nós atuamos e acho que nós, enquanto representantes do povo, precisamos sim dar continuidade àquele projeto. É um projeto bacana, um projeto bonito e que vai trazer o desenvolvimento e, além de tudo, emprego, renda para o nosso município. Então, nós precisamos sim dar continuidade a tudo isso. No início da semana, não posso deixar de abordar esse tema, nossa cidade foi alvo de atentados terroristas, né? Aquilo foi um atentado terrorista, criminosos sitiaram a cidade. Em virtude dessa situação, o parlamento tem a missão de discutir, de debater. A segurança pública merece ser debatida novamente no nosso município, vereador? Com certeza. A Câmara de Vereadores esteve sempre ao lado da segurança pública, tanto que o próprio prefeito colocou aí várias viaturas à disposição da segurança pública, e nós queremos continuar assim, trabalhando para que nós, da cidade de Criciúma, tenhamos uma segurança a nível daquilo que nós merecemos. É um fato isolado, digamos assim, né? Ninguém nunca viu uma situação dessa, colocou terror na cidade, mas eu acredito que em breve a polícia já está no caminho e vai estar dando uma resposta a toda essa atuação dessas pessoas que fizeram esse ato nessa semana que aconteceu. Muitos vereadores jovens foram eleitos pela primeira vez. Como é que o senhor pode, com a sua experiência, auxiliar esses novos parlamentares para que o Legislativo possa desempenhar as suas funções? Eu vejo que isso soma, e soma muito, porque as ideias novas, juntando a experiência, nós construímos algo muito maior. Eu já tive conversa com vários deles, pessoas que vêm com vontade de fazer acontecer, e a Câmara renovou à medida daquilo que a população escolheu. Então, as escolhas estão ali, né? Nós vamos permanecer, mas estamos junto com os 17, queremos desenvolver um trabalho em prol de toda a região de Criciúma. Nos últimos 4 anos, a sua postura na Câmara, ela foi muito clara. O que era de interessante para o município, o senhor não teve problema nenhum em apoiar o Executivo. Mas também já teve momentos em que o senhor cobrou de forma até mais rígida o Executivo. Continuará sendo a sua postura nesse próximo mandato, vereador? Com certeza, o nosso papel é estar ao lado da cidade. Projetos que são bons, projetos bacanas. Eu até tomo a liberdade de citar um projeto dos autistas, que o próprio Colégio Marista foi contemplado, um projeto que dá direito à pessoa que tem o autismo chegar num supermercado, num estabelecimento público ou privado e ter a prioridade também de atendimento para essas pessoas. É uma lei nossa, né? Está funcionando, graças a Deus, e nós vamos estar aí, olhando a necessidade de cada um dos cidadãos de Criciúma. Vereador, mais uma vez, parabéns pela vitória, e a TV Primavera de Criciúma está sempre à disposição da Câmara de Vereadores e, obviamente, do senhor também. Eu que agradeço, Bebel, toda a equipe de vocês, né? Fazem o trabalho de vocês e muito bem feito. Parabéns para vocês também, muito obrigado. Estamos aí, vamos trabalhar. Tá bom, muito obrigado ao vereador Salésio Lima, eleito para
mais 4 anos de mandato, reeleito, melhor dizendo, né, para mais 4 anos de mandato. Amanhã, sexta-feira, dia 4, feriado aqui em Criciúma, nós não apresentaremos a nossa série de entrevistas. Voltaremos com as entrevistas com os vereadores eleitos em Criciúma na próxima segunda-feira. Afinal de contas, os 17 serão ouvidos pela nossa reportagem. Voltamos ao estúdio. A seguir, Capital Federal celebrou o Dia do Evangélico. Para comemorar a data, a Igreja Internacional da Graça de Deus promoveu culto especial. Agora o esporte. Ontem em Lages, o Próspera conquistou um importante empate por 1-1 diante do Internacional. Com o resultado, o time da raça se manteve na liderança do Campeonato Catarinense da Série B com 14 pontos ganhos, um a mais que o Hercílio Luz de Tubarão, que soma 13. O próximo desafio do Próspera será na segunda-feira, dia 7. No estádio Mário Balsini, em Criciúma, os comandados do técnico Paulo Baier receberão a visita do Camboriú. Ontem, em Brasília, foi celebrado o Dia do Evangélico. No Distrito Federal foi feriado e, para celebrar a data, a Igreja Internacional da Graça de Deus realizou um culto especial na capital federal. A celebração reuniu dezenas de pastores da Igreja Internacional da Graça de Deus do Distrito Federal e de cidades do entorno na sede em Brasília, com o objetivo de celebrar as bênçãos mesmo em tempos de tanta dificuldade. Olha, esse foi um culto onde nós nos reunimos para clamar a Deus, para buscar a Deus, levantando um clamor em prol do DF, em prol de toda a nação nesse momento delicado que o país vive. Muitas pessoas com medo, muitas pessoas com o isolamento também se esfriando na fé, e nós entendemos isso como um grande ataque do inimigo ao povo de Deus. E a Bíblia Sagrada, ela fala que quando nós nos unimos a Deus, nós temos paz, e assim o bem nos sobrevirá. Por isso hoje nós nos levantamos em oração, nos unimos aqui na capital federal, e daqui nós declaramos e determinamos a bênção de Deus sobre toda a nação. Hoje é um dia em que nós devemos reconhecer, né, que nós somos evangélicos e devemos dar importância à nossa posição, né? Aí nós devemos buscar esse avivamento nesse dia. Nós ensinamos o lado espiritual, claro, cuidado com o nosso corpo, cuidar da nossa saúde, mas esse afastamento de Jesus Cristo, da palavra de Deus, isso é necessário que nós estejamos presentes nesse momento, buscando essa força no Senhor, buscando aquilo que a palavra de Deus ela ensina, né? Que Jesus já levou sobre toda a enfermidade, toda a dor. Nós cremos nisso. Não podemos deixar de buscar, não podemos deixar de congregar nessa situação. Sim, com muito cuidado, mas continuar a nossa vida com Jesus Cristo, continuar buscando, nos achegando a cada dia mais ao Senhor e cumprindo com o que é o mandamento de congregar. Nós estamos vivendo uma época onde, infelizmente, tem acontecido o distanciamento, porém, nunca houve uma época tão necessária para que as pessoas se aproximem de Deus quanto nos dias atuais. É muito importante mesmo, como um culto como esse, onde as pessoas irão se reunir para buscar, para louvar a Deus, se aproximar de Deus, visto que, infelizmente, muitas pessoas têm sido acometidas numa época como essa, pela depressão, pela angústia, muita gente precisando de Deus. Então, é muito importante mesmo que as pessoas se aproximem e coloquem um propósito no coração mesmo de buscar a Deus. No Brasil, a data em alusão ao Dia do Evangélico foi criada por força de lei em 2010. No DF, a legislação distrital existe desde 1995 e segue mantendo a tradição. Segundo a Companhia de Planejamento do DF, em Brasília há 850 mil seguidores de religiões protestantes.
No Brasil, 31% da população se declara evangélica, segundo o IBGE. É uma data muito importante para nós evangélicos, né? Porque todos nós sabemos, né? As pesquisas que estão por aí na internet, enfim, os arquivos mostram que quando o missionário R. Soares começou o trabalho, né, no Brasil, eram poucos evangélicos, né? E graças a Deus a propagação do evangelho, ela tem se estendido, e essa data de hoje é uma data muito importante, porque há anos atrás, né, se você falasse vai ter o dia do evangélico, muitos iriam rir, éramos muito poucos, né? Eram muitos poucos. Só que nós temos nos multiplicado, porque Deus tem alcançado cada dia mais almas, mais vidas, e é muito importante nós estarmos aqui juntos, reunidos na casa de Deus hoje nesse dia, porque a palavra de Deus, ela fala que Deus, ele se manifesta na congregação dos poderosos, sabe? Então há uma diferença muito grande em a pessoa clamar, orar da casa dela, e a diferença é muito grande em ela estar aqui na casa de Deus, juntamente com o povo de Deus, louvando e exaltando, e a gente está aqui hoje para isso, para louvar e exaltar Deus pelo Deus que Ele é, né? E que a propagação do Evangelho possa continuar. Eu creio que vai, em nome de Jesus, e vamos ser mais ainda, né? O número vai aumentar cada dia mais. Todos precisamos de como a gente se alimenta na carne mesmo, nós precisamos de nos revestir no espírito, e eu acho que isso ajuda a gente a crescer, assim como a gente precisa do alimento carnal para poder nos fortalecer e ficarmos fortes, a gente também precisa do espiritual para fortalecer o nosso espírito. Saio daqui renovada, vamos dizer assim, né? Eu deixei de fazer várias coisas para estar aqui, e eu acho que lá fora é uma alegria muito momentânea, muito rápido, passageira, e aqui não, aqui a gente se sai e vai longos e longos dias na presença de Deus, né? Para manter a segurança e a saúde dos fiéis, todas as medidas sanitárias foram mantidas. Assentos limpos antes e depois da celebração, conferência de temperatura na entrada e distanciamento social. Eu acredito que esse evento foi um evento que, no coração de Deus, fez toda a diferença, e nós vamos ver a manifestação do Espírito Santo de Deus em toda a nação. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Amanhã, feriado, estarei de volta, se Deus assim permitir. Boa noite.